Olá, alunos do sexto ano, eu sou a professora Alessandra. Bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde nós vamos continuar falando sobre gráficos, só que agora a interpretação de gráfico de setores. Para interagir com vocês nessa aula, hoje está presente aqui com a gente, como toda terça-feira, o professor Jonas. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Ale? Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser aqui o porta-voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão comentando, o que vocês estão perguntando, o que vocês estão dizendo. E claro, das últimas vezes aí eu posso elogiar bastante a participação de vocês. Vocês estão de parabéns, porque senão não conseguimos fazer a aula sem eles, né, Ale? Isso é verdade. E é o que eu falo, mesmo na segunda-feira que eu não estou aqui, eu estou presente na aula, mas olhando o chat, acompanhando, e realmente o sexto ano está de parabéns. E a ideia é que continue assim para que as aulas continuem fluindo da melhor forma possível e que eles também consigam compreender aquilo que a gente está trabalhando, né, Jonas? Isso mesmo, né? E ainda mais agora, né? Essa semana é a última habilidade, né, Ali, que foi selecionada desse segundo bimestre. Semana que vem vai ser as semanas de estudos intensivos, né? A gente vai fechar o bimestre. Espero que vocês entreguem as atividades para seus professores, lembrando lá, né, o Classroom, as atividades. Não deixem Verdade. de entregar as atividades, é muito importante isso, né, Ale? Verdade, até por conta do trabalho que os professores fazem, né, aprofundando aquilo que a gente dá o pontapé inicial para eles aprofundarem com vocês, tirarem as dúvidas, porque mesmo longe são eles que estão perto de vocês. E por falar nos professores, que a gente agradece muito a participação deles, na tela vai aparecer a habilidade, né, que continua sendo a habilidade EF06MA31. A aula de hoje ela está nas páginas 78 e 79 do caderno do aluno, volume 2, parte 1, para quem acaba falando que não encontra, e nós vamos falar sobre a interpretação de dados contidos em gráficos, que é a ideia da habilidade, mas hoje nos gráficos de setores. Jonas, antes de mostrar para eles, até começar a falar de alguma definição, gráfico de setores nos lembra uma coisa que eles já tiveram em aula aqui, só que com fração, que pelo menos eu gosto bastante. É, pizza? Nossa, ah, meu Deus do céu, né? À toa que a pessoa é bochechuda. Mas a ideia do gráfico de setores é lembrar, os gráficos de setores, ele lembra a ideia da pizza até por conta do seu formato circular, não é isso? Isso mesmo, né? A questão dos gráficos de setores, né? Ele tem essa forma aí em alguns, inclusive em alguns locais, principalmente em alguns softwares, né? Por exemplo, tabelas que você encontra e as planilhas eletrônicas, não vem escrito gráfico de setores, vem escrito gráfico de pizzas mesmo, né? Isso é verdade. E na verdade, assim, não me zoa, porque eu vou falar uma coisa aqui que a tendência é você me zoar, que eu sei disso. Quando eu estudava, tá? Sem falar da idade, a gente aprendeu como gráfico de pizza. Só depois de um certo tempo trabalhando com esse tipo de gráfico é que foi falado que ele tem também o nome correto, que é um gráfico de setores. Gente, vocês não fazem ideia de que o Jonas já está pensando alguma coisa, ele está rachando o bico, que ele está rindo, ele está se segurando e ele é um menino comportado. Mas vamos ver então o que é um gráfico de setores. Ele é um importante instrumento para análise de informações obtidas. Ele transmite os dados representados na forma de setor circular, que foi o que a gente comentou, só que tem uma observação importante. O círculo que forma esse gráfico de setores, ele tem que abrigar 100% das informações colhidas. O que isso representa? Ou o que isso significa? Quando utilizamos, desculpa, o gráfico de setores, na maioria das vezes nós identificamos e representamos ali porcentagens. Se essas porcentagens ultrapassarem 100%, eu tenho que achar uma outra forma de representação. Não é Não dá isso? para ter duas pizzas, né? Não dá Não, para representar em duas pizzas, né? não dá. Daria, nesse caso, só para representar em uma pizza. Então, por isso que, se eu somei os dados que eu tenho,
fiz uma pesquisa, calculei a porcentagem, vou fazer a representação desses dados. Estão em porcentagem, lembrando. Somei, deu mais do que 100%, eu já sei que o gráfico de setores não é a melhor representação. Aí, por exemplo, pode usar o gráfico de colunas, que se eu não me engano, ontem eles tiveram sobre gráfico de colunas, não Isso foi? mesmo, né? Existem outros recursos, né? Então, existem outras formas de poder utilizar e existem outros modelos de gráfico, né? Para solucionar uma determinada situação. Então, por exemplo, vamos colocar ontem, em algumas atividades, nós podemos ver que às vezes não ultrapassam 100%, né? Ultrapassam uma quantidade. E aí sim, o gráfico de barras ou colunas é muito útil. Exatamente. Então, para vocês conseguirem visualizar isso que nós estamos falando, olha como que é mais ou menos a cara, sendo que esse está em 3D, de um gráfico de setores. Cada parte, né, tem a amarela, a rosa, a verde, a azul, a vermelha, vai indicar um dos dados ou uma porcentagem dos dados que nós colhemos na nossa pesquisa. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é no tamanho desses dados, né? Porque a porcentagem, se a gente considerar, ela é equivalente ao tamanho do pedaço da minha pizza, não é verdade? Sim, né? Então é muito importante também olhar nesse contexto, né? O tamanho aí, por isso que tem que dar 100%. Não tem como ficar faltando um pedaço, né? Não tem como, por exemplo, eu fiz uma conta, os dados deu 90%. Então não tem como faltar essa fatia de 10%, né? Exatamente. A gente precisa ter essa totalidade. Faltou para 100, ultrapassou 100, então a gente precisa procurar uma outra representação gráfica para isso. Vamos contextualizar um pouco, então, essa ideia do uso de um gráfico de setores, que, para quem está com o caderno, na página 78 do caderno do aluno de vocês. Então, Carlos e Maísa fizeram uma pesquisa na escola para saber a preferência dos colegas sobre a programação dos canais de TV por assinatura. Eles entrevistaram 100 alunos que estudam nas turmas dos sextos anos A, B e C. Com os resultados da pesquisa, eles construíram o gráfico. Porém, ao divulgar, no panfleto constava a imagem a seguir. Essa daí do jeito que ela está. Se eu não me engano, aí vamos prestar atenção nesse gráfico, correto? E lembrando da aula de ontem, que o professor Osmar, junto com o professor Jonas, comentaram quais são os elementos que compõem um gráfico. Eu preciso de um título, não é isso, Jonas? Sim, um título, né? Nesse caso aí, alguma fonte, né? De onde foi tirado, os dados do gráfico, né? Exatamente. De repente, uma legenda, embora, se nós olharmos esse gráfico que está lá na página 78, ele até indica, né, cada pedaço a que corresponde. E a ideia do tamanho, gente. Olha o espaço azul dos desenhos. 45. Observa que ele ocupa, nesse caso ainda, né? Bom, não vou falar nada porque senão vai estragar o exercício. Nesse caso, observe que ele é quase a metade de todos os dados que eu tenho. Por quê? A circunferência completa é 100%. Metade da circunferência, 50%. Se eu tenho 45 que assistem os desenhos, ele é quase a metade. E a gente vai ter lá o azul mais claro, que representa esses 5% que falta para somar e completar a metade do nosso círculo. Então, se vocês prestarem atenção nessa imagem, vocês vão ver que os valores que estão ali para esporte, seriados, filmes e desenho, cada uma ela tem um tamanho diferente porque ela representa um dado, uma quantidade de dados diferentes, não é isso? Sim, e é importante talvez frisar, né, Ali, nessa questão aí, que são as porcentagens ali, né? Ali são os valores de porcentagem. Não é que tem 45 alunos, 5 alunos, né? É 45%, né? É muito importante frisar essa questão, porque aí, né, dá a porcentagem, né?
Exatamente, o Jonas acabou dando uma dica que eu não ia dar, mas tudo bem, né? Mas prestem bastante atenção nisso que o professor Jonas falou. Porcentagens, porque é a soma dos 100% dos alunos entrevistados para saber ali qual que é a preferência deles. Você deu uma boa dica para eles, viu? Já te aviso, eu não sei se era essa a intenção. Então, seguindo essa ideia e reparando quais são os elementos necessários quando eu vou representar um gráfico, olha a primeira atividade de vocês. O gráfico é o mesmo, correto? Daquela mesma situação dos alunos dos cestos A, B e C que foram entrevistados, sobre o que eles assistem, o que eles gostam de assistir. Então, está lá na página 79 do caderno de vocês. E são duas perguntas aqui. A. Somente com essa imagem é possível saber do que se trata a pesquisa? Só a imagem. Esquece que a gente teve um texto antes, um enunciado. Então, se eu olhar só, se alguém me der só essa imagem sem aquele enunciado, eu sei do que se trata a pesquisa? Na B, quais informações estão faltando para identificarmos os gráficos? Correto? Então, primeiro, é o suficiente? Sim ou não? Pela segunda, a gente já tem uma ideia de que alguma coisa precisa ou alguma coisa está faltando para a gente conseguir fazer essa leitura correta. Então, a ideia é vocês indicarem pelo menos alguns dos elementos que estão faltando nesse gráfico, tudo bem? Lembrando que ontem o professor Osmar e o professor Jonas falaram bastante sobre quais são esses elementos e qual é a importância de cada um desses elementos. E aqui a gente retomou um pouco isso, né? Não vou repetir, porque daí eu vou dar a resposta certinha para vocês. Jonas, são duas perguntas, a segunda requer alguns elementos. E aí, quanto tempo você acha? Eu acho que 2 minutos talvez seja o suficiente, porque a primeira questão é muito, talvez mais simples a resolução, né? Então acho que 2 minutos é o suficiente. Então vamos lá, gente. 2 minutinhos para vocês. Retornamos aqui algumas respostas ali e algumas ficaram bem divididas na questão do como colocar ou não. Então, eu vou tentar responder primeiro a A dos que eu consegui localizar. Então, pelo que eu entendi da A,
se dava se tratava de uma pesquisa, tal. Alguns colocaram sim, outros eu vi que não colocaram resposta não. Então, por exemplo, a Maria Clara colocou sim, o Felipe também colocou sim, já o João Vitor colocou não, referente à primeira questão A. A Sofia colocou ainda uma justificativa do seguinte, assim, ó, não, até porque não dá para enxergar o que está escrito. Então, foi uma definição que ela colocou. Na segunda, na questão da B, essa daí sim teve muitas respostas e aí foi bem... Aí eu tive várias respostas divididas, então eu vou lá no da Maria Clara. A Maria Clara colocou na questão B o que falta. A fonte, o título, a legenda. Então, esses são os termos que faltavam ali para ela. Para o João Vitor, faltava, por exemplo, o símbolo de porcentagem. Então, é um dos elementos que ele colocou que faltava. Outros colocaram fonte, título, legenda. Isso achei muito importante colocar isso, né? Para alguns, aqui quem colocou a legenda foi o João Pedro. João Pedro falou que faltava colocar a legenda, né? A Lívia, a questão do símbolo de porcentagem. Então, eles ficaram bem relacionados a isso, tá? Eu queria mandar um abraço antes daí para Maria Clara da Escola Estadual José Amaro Rodrigues aí. Um abraço, Maria Clara, muito obrigado por estar presente. E claro, todos vocês aqui, ó, já estamos em 27 mil só no chat, hein? Pois é, isso fora Facebook e YouTube? Gente, nós temos uma quantidade muito grande e ótima de participação de vocês assistindo a nossa aula. E como você mandou o beijo, eu também preciso mandar o beijo para Ana Júlia, né? Que ela sempre está mandando alguma atividade, está conversando com a gente. E todos os alunos, correto? Por exemplo, hoje vai ter uma atividade que eu vou pedir para vocês construírem o gráfico com, né? Vocês vão entender o porquê. É legal tirar uma foto depois desse gráfico, né, Jonas? Colocar lá na rede social, eu no centro de mídias, porque daí a gente vê essa construção deles, na Agora eu verdade. vou até falar, né? Tá faltando talvez então a gente aqui, ó, tá até para vocês a hashtag, né? Coloca lá na hashtag eu no CMSP, colocar lá. Importante participar, né? Fala aqui, ó, matemática lá tá presente, não é, Ale? Verdade. E que também é uma forma de a gente começar, nós e vocês começarmos a olhar essa matemática de uma forma mais presente, não só na rede social, como começar também, a partir das atividades, ver ela no nosso dia a dia. E pegando a resposta dos alunos que você me falou, e que eu também dei uma olhadinha aqui no chat, eu considero que, na segunda, a gente consegue juntar todas as respostas e chegar no que realmente são, ou quais são realmente os elementos que estão faltando na construção desse gráfico. Agora, eu também tinha reparado que alguns disseram que com a imagem é possível, sim, saber do que se trata a pesquisa, e outros disseram que não. Realmente fica difícil saber, porque apenas, antes de eu dar a resposta, olha o gráfico novamente. Apenas um gráfico escrito esportes 10, seriados 25, filmes 15, tem um 5 ali perdido, desenhos 45, o perdido é proposital, né? O que pode ser isso? Tá, é uma pesquisa? Legal. Tem que fazer um Mas exercício de clarividência, né? Tem que ficar pensando ali o que seria, né? exatamente, até porque quem foi entrevistado? Qual que era o objetivo dessa entrevista? Correto? Quem fez essa entrevista, que é a importância da fonte. Então, realmente, sem alguns elementos, esse processo ele fica mais difícil. Olha na resposta. Então, para a letra A, realmente não é possível saber do que se trata, pois faltam informações como, e não só, o título, a fonte, entre outras. Nesse gráfico especificamente, falta o título, né, que a gente não tem ali, a legenda, que a gente não sabe quem fez ou de onde foi retirado, ou mentira,
falei a coisa errada. A fonte, que a gente não sabe quem fez e de onde foi tirado. A legenda, que torna essa leitura mais fácil, porque, como alguém disse, não dá para ler o que está ali. Se eu coloco a legenda, que eu coloco lá, por exemplo, né? A legenda é uma coisa tranquila, lógico que daí agora vem o desenho torto da Alessandra, óbvio, né? E o Jonas já começa a rir. Então, vou pensar num gráfico qualquer aqui, correto? Não é necessariamente aquele que está lá. Cada um está pintado com uma cor distinta. O que eu vou fazer na minha legenda? Uma das formas. Por exemplo, eu quero representar aqui o pedaço azul. Faço um quadrado azul e coloco lá do lado, né, do que ele está falando. No caso, eu vou colocar aqui meu nome, porque a gente não está fazendo uma pesquisa necessariamente. Então, eu sei que esse pedaço azul corresponde a essa informação. Se eu tiver um pedaço vermelho, por exemplo, com uma outra informação, vou lá, mais um quadradinho, o vermelho, Caraca, eu fiquei com o menor pedaço. claro, sempre. Não tenha dúvida disso. Ladies primeiro, sempre. Então, né? Então, eu tenho aqui o vermelho. Identifiquei aqui. Ou seja, eu não preciso espremer aqui no pedaço qual é a informação a que ele se refere. Eu posso deixar aqui do lado de uma forma mais clara, não é verdade? E ajuda muito na leitura, né, Jonas? Legenda, né? Essa legenda é muito importante, né? Principalmente para alguns modelos de gráfico, né? Mais para frente eles talvez vão ver, e é bem específico isso, né, Ale? Por exemplo, o gráfico de linhas com muitas informações, por exemplo, se vocês pegarem, é muito recente, qualquer telejornal que vocês assistam hoje, vejam, por exemplo, um gráfico de linhas sobre, por exemplo, Covid, vocês vão ver que as informações são muitas informações dentro de várias linhas, e aí sim você precisa de uma legenda. O gráfico de setores, né, o gráfico de pizza, é o maior exemplo que precisa, em muitos casos, né, da legenda. Exatamente, bem frisada a ideia do gráfico de linhas, porque você pode ter várias linhas ali, de cores distintas, olhar para elas e não saber o que elas estão representando, até porque não vai ter nenhum espaço para poder escrever a identificação se a gente não monta uma legenda. Fora isso, tem mais uma informação que estava faltando lá no nosso gráfico. Nem todos os valores tinham a indicação do que eles estavam se referindo. Vou até colocar o desenho de novo para vocês. Olha aqueles 5 no azul claro ali entre esportes e desenhos. Só tem o 5. E ele está se referindo a quê? A informação não está ali, né, Jonas? E aí, de novo, vai para imaginação fértil dentro do contexto, que não cabe numa pesquisa e nem numa Adivinhação, representação. né? É, Adivinhação nesses casos não rola, né? não, exatamente. Então, também estava faltando uma identificação no nosso gráfico. Eu acho que a gente frisou bem todos esses elementos, correto? Beleza. Então, assim, qual que é a ideia, embora vocês não vão conseguir mandar isso daí para a gente via chat, mas aí foi o que a gente falou, né? Dá para tirar uma foto, depois colocar lá na hashtag eu no CMSP para a gente dar uma olhada, mas mesmo assim eu vou dar um tempo para vocês fazerem no caderno de vocês, correto? Com essas identificações no próprio caderno do aluno, que isso daí já vai ajudar bastante. E aí eu vou trazer a resposta para vocês. Então, qual que é a atividade agora? Vocês vão construir o mesmo gráfico, que ele já está ali no caderno do aluno para vocês, e completar com as informações necessárias para que os leitores compreendam os dados registrados no gráfico. Então, na verdade, dá para colocar uma coisa no chat, sim. Então, o que vocês vão ter que colocar no gráfico de vocês? Um título, uma legenda, a fonte e nomear aqueles 5 que estava lá no canto. E também tem um detalhe, né? Faltou o símbolo porcentagem lá no nosso gráfico de setores. Então, também tem que colocar a porcentagem e indicar o que aqueles 5% poderia estar representando. O que vocês vão colocar no chat para a gente?
pelo menos o título que vocês vão dar para o gráfico, né, Jonas? Eu acho que já dá para a É um gente ter uma caminho, ideia. né? E é Exatamente. muito importante o título, né? Que basicamente ele representa o que é a pesquisa, né? Exato. A ideia do título é eu ler esse título e, a partir desse título, já saber o que eu vou ler na representação gráfica, porque o gráfico também ele é lido, né? Ele é lido, ele é interpretado. Por exemplo, naquele gráfico que a gente estava trabalhando, a gente sabe que a maior parte dos alunos entrevistados gostam de desenhos, né? Isso já é uma interpretação da representação gráfica. Tudo bem? Como são? A ideia é eles construírem o gráfico, né? Colocar todos os elementos. Embora a gente não costume trabalhar com esse tempo todo, eu acho que daí o ideal seria pelo menos uns 3, 4 minutinhos, né, Jonas? Pode ser. Beleza, fechado. Certo, porque daí também vocês vão ter ele prontinho para depois tirar aquela foto marota e mandar para a gente lá na rede social. 4 minutinhos, montem o gráfico todo bonitinho e coloquem no chat para a gente qual é o título do gráfico de vocês.
Retornamos aqui. Olha, respostas diversificadas e muito interessante relacionadas a essa questão. Eu vou ler algumas, tá? Desculpa, porque eu só posso, infelizmente, ler algumas pelo tempo. Vitória colocou desperdício de comida. Interessante, ó. Um tema muito interessante que vocês podem discutir depois. O Olaf colocou gráfico de letras. Ana Júlia, alunos e as suas preferências. Maiara, o que os alunos preferem assistir. Um outro muito interessante aqui, ó, que talvez eu estaria no meio. Kleber, programação dos canais de TV. Rafaela colocou, seria os setores de trabalhos. Interessante. Pedro, passatempos, né? O que você faria aí? Que complementa o que a Beatriz também coloca. Do que os estudantes mais gostam de ver no tempo livre, né? Muitos daqui, interessante essas respostas assim ali. Outros colocaram as preferências, filmes e séries, acho que essa também é interessante, né? E uma daqui colocaram os alunos que não sabem desenhar, que eu acho que você estaria dentro desse segmento, né, Ale? Só eu, né? Sou só eu. Gente, vocês nunca viram essa pessoa desenhando. Porque toda vez que vocês veem essa pessoa, que é o professor Jonas, ele está ali, quer dizer, vocês já viram ele dando aula para vocês, mas ultimamente ele só está ali interagindo no chat. Mas eu garanto para vocês que ele ainda não evoluiu no desenho do mesmo jeito que eu também não, tá bom? Então ele fala de mim, mas nesse último título, nós dois somos dados dessa representação gráfica, vocês podem ter certeza disso. Então é assim, o título, e aí antes, deixa eu responder a pergunta da Verônica. Ela perguntou, Pro, é para fazer igualzinho? Porque eu não tenho esse caderno. Para você fazer, então, depois faz um print, a hora que eu colocar a resposta do gráfico, Verônica, coloca ele no seu caderno, e aí você coloca o título conforme, né, e as informações conforme você compreender o processo para mandar para a gente depois, tá bom? Mas a ideia era trabalhar com esse gráfico. Então, eu trouxe uma sugestão de resposta para vocês, porque o título também vai depender de como você está enxergando esses dados, correto? Mas tem que ter uma lógica. Então, olha o título que eu trouxe para vocês. Preferência por canais de TV por assinatura. O símbolo de porcentagem numa escola. Se eu colocar que a preferência dos alunos do sexto A, B e C, não está errado, desde que eu identifique de onde que eles são esses alunos, correto? Aqueles 5, ó, observe que nós colocamos o símbolo de porcentagem. Aqueles 5%, nós colocamos que ele não gosta de nenhum desses canais, por exemplo. Mas teve gente que eu vi no chat que colocou que poderia ser um documentário, que poderia ser um jornal. Teve gente que colocou anime. Tudo isso faz parte do contexto, porque essa informação não está ali, correto? Olha a legenda, como fica mais fácil identificar os dados pela legenda. E, ó, a cor correspondente do desenho, nenhum canal, que são 5%, esportes, que é o laranja, dos 10%, seriados, o cinza, dos 25%, e os filmes, do 15%. E a fonte, qual que é a fonte? Elaborado pelos autores. Mas essa fonte é válida? É, porque os dados são fictícios e quem elaborou essa aula é que criou essas informações, não é isso, Jonas? Isso, né? Essa questão da fonte aí dos autores, né? É muito importante colocar, porque se eles construírem um gráfico, se vocês fizerem essa pesquisa, quem será a fonte aí, no caso, seriam vocês, né? Vocês seriam a fonte da onde colocou, né? Seriam os autores aí, né? Exatamente. E aí agora nós vamos para uma atividade de leitura desse gráfico. Então, minha primeira recomendação antes de eu ler as questões. Façam um print da tela, porque para vocês responderem eu vou voltar na representação gráfica para ficar mais fácil, tudo bem? Então, olha a terceira atividade. Na letra A, qual é o programa preferido pela maioria dos entrevistados e qual a sua porcentagem? B, existem pessoas que não têm nenhum tipo de preferência em relação aos programas que estão ali citados no gráfico?
E a C, quais são os 3 programas que representam exatamente metade dos entrevistados, ou seja, 50%, correto? Que é a metade do círculo. Espero que vocês tenham feito o print. Então, primeiro qual é o preferido? Se tem alguém que não assiste nenhum desses canais, e não esquece de colocar a porcentagem, e quais são os 3 que representam a metade. 2 minutinhos eu acho que dá, né, Jonas? Porque é só a leitura, só que eu vou voltar lá no gráfico para vocês, tá bom? Respondam olhando essas informações. 2 minutinhos para vocês. Retornamos aqui. Muitas respostas e a maioria delas, pelo menos da questão A, foi a resposta dos desenhos. Eu vou ler uma aqui que achei interessante, que é o do Paulo. O Paulo colocou na A 45% do desenho, na B, sim, na C, filmes e seriados. Tá certo, Ale? Quase certo, porque assim, na letra A tá certinho. Desenhos, vou até deixar lá no gráfico. Vamos fazer a resposta olhando no gráfico. Tá certinho, desenhos com 45%, isso eu concordo. Na B também tá certo, porque tem lá 5% de alunos que não gostam de nenhum desses canais. Mas na C, metade, que é metade, né, dos dados, é exatamente os 3 que estão do lado esquerdo, ou seja, esportes com 10%, seriados com 25% e filmes com 15%. Se vocês somarem essas informações, a gente vai chegar ali nos 50%. Então, no caso dele, Jonas, Sim. ficou faltando uma informação, não é verdade? Sim, verdade. Então, finalizando, habilidade EF06MA32, interpretação de informações em gráficos de setores. Não esqueçam de tirar a foto do gráfico de vocês e colocar lá para a gente poder olhar como é que foi esse processo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu dou um até a próxima e obrigada, Jonas. Até, tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, sexto ano.